Fala, gente, voltamos aqui dessa vez para falar de Undead Unluck, episódios 22 e 23 que foram muito bons. O 23 teve a luta do Andy contra o Victor, que foi muito boa também. Teve umas explicações sobre o passado dele, um pouquinho, foi só uma palhinha mesmo. E o 23, que foi a história do autor, da história que a Fuko tanto adora, e também uma revelação de que ele é muito trágico, bem trágico mesmo, e chega a dar até dó, gente. E também é praticamente unânime dizer que ele que criou a história, praticamente. Eu vou explicar o que foi que aconteceu nesses episódios e também dar o meu parecer sobre o que pode ter acontecido ou o que resultou nesse estado que ele está atualmente. Então, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo e verifiquem se o sininho e a inscrição tá ativa, porque senão você pode estar perdendo os vídeos do canal e não tá percebendo, porque o YouTube de vez em quando faz isso. Ele retira a sua inscrição, então verifiquem se você está inscrito aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos nessa! Bom, gente, o episódio 22 foi interessante porque deu uma palhinha sobre o passado do Victor com a juíza atualmente, porque teve umas outras coisinhas, eu já vou falar. E, bom, o resultado dessa pergunta que a Fuko fez foi que ele respondeu muito e nada ao mesmo tempo. Eu já vou falar, mas antes eu quero dar um destaquezinho aqui para a luta que teve do Andy contra o Victor. Mas antes disso, também quero falar uma coisinha que o anime fez melhor que o mangá, porque a Fuko foi para aquele lugar em Washington no ano que eu não tô lembrando direito, eu vou deixar aí na tela para vocês. Mas o Victor conseguiu interceptar ela primeiro, e aí ele pensa, se eu matar essa guria, o Andy, que é a minha personalidade secundária, vai enfraquecer, e aí eu vou poder tomar o controle do corpo. E o porquê que ele quer fazer isso? Bom, é porque ele quer matar uma pessoa. Eu já vou falar sobre isso também, que eu já quero dizer que é junto do passado do Victório. Mas bom, segue aí, e o que aconteceu foi que mostrou mais vezes o Victor matando a Fuko. No mangá não, o mangá só mostra uma vez, aí já chega no dia em que os dois se conheceram. E bom, o Andy chega lá e aí salva a Fuko antes de morrer. E bom, aí vai ele e começa uma luta que é muito boa. A animação não deixa a desejar nesse quesito. De animação tá muito bom. E a criatividade também tá muito boa para a utilização dos poderes. E bom, com tudo que aconteceu aí nesse meio que arco de treinamento, que foi o episódios anteriores, bom, o Andy tá bem mais forte, ele aprendeu a usar melhor as habilidades dele de imortal, tanto é que agora ele pode criar lâminas de sangue, disparar projéteis do corpo dele com mais força, mais velocidade, ele é mais ágil nessa forma, e também disparou um canhão de sangue, literalmente. Mas bom, o que teve também de mais interessante é porque ele aprendeu a usar o azar da Fuko da forma que ele queira, como se ele pudesse usar balas azaradas, como o próprio nome diz. E é isso que ele faz contra o Victório. Bom, ele conseguiu vencer ele graças a isso. E também teve toda uma conversa falando sobre almas. E aí o Victório também se lembra do passado dele, até porque ele mesmo afirma que conhecendo o Andy e a Fuko faz ele lembrar ele do passado, com a antiga forma que a juiz tinha. Antes ele era homem, no início, porque quando foi para os outros loops, lembrando que esse mundo está em um loop eterno. E bom, ele no início, eles estavam indo bem, eles estavam indo de boa, resolvendo as missões, estavam numa boa, mas quanto mais eles lutavam, eles percebiam que não conseguia derrotar Deus. Então o Victório basicamente desistiu da ideia de derrotar Deus, mas a juíza não, ela vai continuar, não importa quantas vezes ela faça. E aí a Fuko até pergunta, pô, por que você quer matar tanto a juíza? Essa era a pessoa que ele queria matar. Bom, aí ele responde, que homem quer ver a mulher que você ama sofrendo desse jeito? E bom, com isso dá pra afirmar que o Victório realmente gosta da juíza. Bom, eu não sei o quanto, mas vamos continuar assim. Mas tá indo bem, eu tô gostando do andamento desse negócio. E bom, dando prosseguimento, antes disso,
A piada da censura de Tanguinha ainda continua, porque o cara ficou pelado na frente da Fuko e ela deu um socaço nos bagos dele. Eu continuo rindo dessa coisa. E o Andy fala que ela já deveria estar acostumada, mas ela não aguenta não. Seguindo, o Victório explica como é que a Fuko pode sair dando um beijão no Andy. E bom, deu certo. E aí ele saiu, mas ele afirmou que não podia ser na bochecha, tinha que ser na boca mesmo. E rolou, foi muito legal. Tô gostando cada vez mais. O romance pode estar avançando, apesar de que não é o foco, mas está avançando bem mais do que a gente pode prever. Mas bom, vem o episódio 23 que acontece ao mesmo tempo enquanto tá rolando isso tudo. Bom, vai pro autor da história que a Foucault tanto adora, que é na tradução de você pra mim. Mas bom, seguindo, ele tá enfrentando os inquisidores. Tá aí o Hip e uma coelhinha, literalmente, uma menina fantasiada de coelhinha. E tem mais um, que é um Negator de invisibilidade. Ele não pode ser visto, o invisível, melhor dizendo. Mas bom, ele tá perto da Fulk e vai matar ela, se não fosse o que aconteceu no final do episódio. Mas bom, seguindo, também revela o passado dele, que era de uma pessoa comum, numa boa, ele vivia normal, ele queria escrever histórias para deixar a mãe dele feliz, ele queria ser mangaka para inventar diversas histórias. E uma coisa que eu quero abrir parêntese é que esses criadores de histórias, os mangakas, eles são muito criativos. Tanto é que a gente tem diversos isekais e também várias outras histórias muito doidas, outras geniais e outras muito hilárias. Então, um joinha aqui pro pessoal que é mangaka. Mas bom, seguindo, nesse tempo ele também encontrou um artefato que foi uma canetazinha. No início não era nada demais, mas depois que ele pegou, ele teve um flashback de todos os acontecimentos que iam acontecer. Por exemplo, ele previu que a Fulco ia encontrar o Andy, que eles iriam se juntar à Union e tudo mais, mas isso tudo foi transferido do artefato para ele. E bom, então ele fica fascinado com isso, ele fica doidaço, ele vai para casa, vai descrever tudo que ele presenciou e também vai desenhar tudo para a mãe dele ver. E bom, ele até meio que atropela uma pessoa, mas não. É aí que mora o problema. Porque aí ele virou um negator, só que ele não sabia. E bom, ele chegou em casa, desenhou tudinho, tava todo felizado. E bom, foi até a mãe que chegou em casa e ela não encontrou ele. Ou pelo menos é o que ela pensa, porque ele tá bem na frente dela. O negócio é, ele virou um negator que se chama irreconhecível. Mas bom, seguindo, a mãe fica desesperada porque pensa que o filho desapareceu, foi sequestrado, tudo mais. Ela liga para a polícia e foi procurar, escreveu cartaz de procurado, colocou panfletos, procurou e não achou ele, sendo que ele estava bem do lado dela e ele não conseguia fazer nada. Ele queria tocar nela, só que não podia. É como se ele ficasse invisível e intangível. E cara, acompanhar isso, sendo que você sabe que tem criança no mundo real que some e nunca mais é encontrado aqui, cara, é muito triste. Eu realmente fiquei triste por causa disso, cara. Eu vendo, acompanhando a mãe dele chorando aos prantos, procurando por ele, perguntando onde é que ele tá, sendo que ele estava bem do lado, ela perguntando se ele estava bem, e ele estava dizendo que sim, e se ele estava vivo, e ele dizendo que sim, só que ele estava bem do ladinho dela e ele não conseguia fazer nada. E bom, ele pensou em cometer o oposto de viver, e isso tudo acompanhado de uma tela praticamente preto e branco. A gente não vê outras cores para representar todo esse desespero. E cara, foi bem infeliz. Eu realmente fiquei bem triste. E chega a dar uma até dó pra ele, tanto pra mãe quanto pra ele, porque o cara não sabia de nada. O nome desse carinha aí também é Akira. Eu vou colocar o nome completo aí pra vocês verem. Mas bom, dando prosseguimento, ele pensou até em cometer o oposto de viver para acabar com essa história de Negator, porque o, o efeito das regras que as pessoas negam só funciona até você morrer. Mas ele pensou em fazer o oposto.
ele resolveu pegar a história que ele já sabia e tentar transmitir para o pessoal da Union, para o Andy e para Fuko da forma que ele tentasse. Para isso, ele escreveu um one shot, um mangazinho que depois ia virar uma serialização. E bom, ele estava cético, achando que não ia dar certo, então ele resolveu se inscrever num campeonato e venceu. Ele ganhou um negócio de competição de mangás de escrita que acontece sempre no Japão. E bom, seguindo, esse mangá chega até a mãe dele, que está bem velhinha, já passou uns bons anos. Mas enquanto isso, ele estava meio cético, achando que não ia conseguir transmitir a história pro pessoal. Então o que ele fez? Ele foi pro Japão, em um certo local, para ver se o Andy existia. Porque ele sabe que o Andy pode estar praticando a esgrima dele em algum lugar. E ele foi lá, achou ele, então ele confirmou: eu vou conseguir transmitir essa história para eles. E bom, segue aí. Ele foi embora, ele não podia interagir com o Andy, até porque o cara tava bravo com o Andy, porque uma garota que tava com o Andy nessa época tava ensinando a esgrima dela pra ele. E bom, ela tenta pedir ele em casamento praticamente, e o carinha ainda fala: pô, tu não pode fazer isso, tu já vai ter a Fuko, seu idiota. Aí ele fala: pô, tudo bem, só se você viver mais do que eu. E bom, isso é praticamente impossível, cara. Tu deu a ela uma missão impossível. E bom, seguindo, ele resolveu dar prosseguimento à história dele. Então ele pegou o mangá que a Fuko futuramente iria gostar muito e colocou partes da história. Como, por exemplo, aquela parte da invasão alienígena, ele colocou no mangá como se fosse um jogo de futebol, uma partida de futebol com vários paralelos entre os dois acontecimentos. E bom, cara, foi muito legal ver tudo isso, ele conseguindo escrever aquela coisa. E muita gente pode até perguntar se essa coisa é um artefato, porque é confirmado que isso aí é um artefato. Pô, porque ele não tentou usar para chamar a atenção da mãe? Bom, a pergunta é pertinente, mas a resposta não é óbvia. É porque ele é inexperiente, ele não sabia como usar essa coisa no início. Só depois de um tempo ele aprendeu a usar. E bom, seguindo aí, ele resolveu criar um alter ego dele, que eu espero pronunciar corretamente, que é Unknown, que significa o irreconhecível. E esse é o nome do poder dele. E isso afeta ele próprio, não afeta as outras pessoas. Lembrando, os Negators têm dois tipos: os que afetam eles próprios e as pessoas ao redor. Os que afetam eles próprios é como esse cara e o Andy. E os que afetam pessoas ao redor são, por exemplo, a falecida Gina e também a Fuko, que afetam as pessoas ao redor delas. E bom, dando prosseguimento, tem o final do episódio, que é voltando pro presente. E bom, e aí ele vai enfrentar os Inquisidores, que estão tentando saber o que vai acontecer daqui pra frente. E o ponto mais importante dessa história que ele criou é nesse arco do outono. E bom, nesse aqui é onde ele sabe que vai dar tudo errado, porque o pessoal da Union perdeu a Fuko e o Andy, porque o Invisível vai matar a Fuko. Depois disso, todo mundo entra em desespero. E bom, só vai sobrar o Victório. E bom, então esse cara tem que fazer alguma coisa para manter a Fuko viva. E é por isso que ele inventou esse arco de treinamento para poder ajudar o pessoal da Union. E bom, segue aí e ele consegue ajudar, até porque o Andy volta à vida praticamente. Ele voltou para a realidade e a Fuko também acordou. E aí o Andy usa uma das habilidades dele, que é as lâminas de sangue, em tudinho ao redor. Parte a casa dele inteirinho e mata o cara invisível. E bom, com isso ele conseguiu o que ele queria: ajudar o pessoal da Union. E bom, a partir daqui ele não sabe mais o que vai acontecer da história. E bom, acaba o episódio assim, com a promessa de luta do pessoal, que é a Fuko e o Andy contra esse pessoal. E também vai ter o outono, porque ele não desapareceu não, gente, ele ainda tá por aí. E bom, acabou o episódio e o que eu tenho pra falar? Gostei muito! A animação, a história,
E o arco da história desse Akira foi muito infeliz. Ele também é outro personagem bem trágico. Mas bom, também tem uma coisa que eu quero comentar, o porquê que pode ter acontecido. Bom, a mãe desse cara falou que queria pedir para Deus proteger o filho dele. E aí que tá um ponto interessante. Como ele sabe da história, ele não pode falar nada pro pessoal. Então eu creio que Deus deve ter pego essa habilidade do irreconhecível e colocou nele de propósito, para ele não falar o que ele já sabe, o que é que vai acontecer. E bom, a partir daqui só vão descobrir no anime. Bom, eu tô lendo um pouquinho mais à frente do mangá, eu não tô no atual, mas eu tô gostando, eu tô gostando. Significa que a história tá me prendendo. E bom, quanto à animação, eu não tenho nada a reclamar, tá muito boa. A comédia também funciona, que é uma beleza nos momentos certos. E agora só esperar para a luta que vai vir. E quem tá perdendo esse anime, dê uma chance porque ele é muito divertido. É sério, a criatividade do autor, da autora de Undead Unluck é muito grande e tá aumentando. Eu tô gostando. E bom, e é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem. E verifiquem se a inscrição de vocês está ativa porque o YouTube é bem sacana, viu? E eu vejo vocês no próximo vídeo.